Muito bem, como eu disse anteriormente, nós vamos dar uma olhada hoje sobre a figueira, com base nessa parábola que Jesus, em meio ao sermão profético, profere. E é interessante, se você quiser vir comigo ao Evangelho de Mateus, capítulo 21, é interessante nós lembrarmos de um fato que aconteceu envolvendo uma figueira, que aparentemente parece sem sentido, porque eu mesmo já disse, Jesus sabia que naquele momento não era uma época apropriada para ele encontrar frutos lá. Mas o que os discípulos não sabiam é que Jesus tinha um objetivo em fazer aquele milagre. O que acontece? Quando Jesus vem da Galileia para o sul, para Judá, especificamente nas cercanias de Jerusalém, porque ele sabia que agora estava chegando a sua hora, era o final do seu ministério terreno, ele então estabelece a sua base em Betânia. Betânia fica bem pertinho de Jerusalém. São alguns quilômetros, dá para fazer essa caminhada, e era assim que Jesus e os seus discípulos se deslocavam. E aqui ele vai fazer então vários momentos de passar a noite em Betânia e passar o dia em Jerusalém. Numa dessas ocasiões, e aqui está o texto, Mateus 21, verso 18, e de manhã, voltando para a cidade, teve fome, e avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela e não achou nela senão folhas. E disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente, e os discípulos, vendo isto, maravilharam-se, dizendo: como secou imediatamente a figueira? Por que Jesus fez isso? Depois, uma outra ocasião, passando pelo mesmo caminho, os discípulos enxergam a figueira seca, e da onde eles estavam olhando a figueira, ao fundo estava a cidade de Jerusalém. E aí Jesus então, olhando para Jerusalém, vai decretar a destruição de Jerusalém. E isso se dá diante daquela figueira seca. E agora que o tempo já passou e que a gente tem o texto aqui diante de nós, fica fácil de entender que Jesus estava pensando em Israel. Ele estava pensando no povo judeu. E ele tinha encontrado o povo de Israel seco, sem frutos. Ele tinha encontrado o povo de Israel muito diferente do que Israel devia ser nas mãos de Deus. Então, diante desse fato literal, Jesus depois vai falar de uma parábola, que é essa que nós acabamos de ler, e ele vai dizer: aprendei, pois, a parábola da figueira, quando já o seu ramo se torna tenro e brotam as folhas, bem sabeis que já está próximo o verão. O que Jesus está dizendo? Que a figueira, olha as aspas, a figueira que secou, ela vai voltar a renascer, ela vai voltar a brotar, ela vai voltar a ter folhas e principalmente ela vai voltar a ter frutos. Então, aqui está um detalhe muito importante da mensagem de hoje. A figueira representa Israel, assim como a videira no Novo Testamento representa a videira representa a igreja. A igreja é representada na Nova Aliança por uma videira, e a figueira é uma representação de Israel. E aí, meus irmãos, temos um detalhe, volte comigo aqui em Marcos capítulo 13, tem uma expressão aqui nesse versículo
versículo de número 30, Marcos 13, 30, na verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Ou seja, a figueira vai tornar a renascer, a figueira vai tornar a brotar, a figueira vai tornar a dar folhas, a figueira vai tornar a dar frutos. A figueira é Israel. Quando Israel florescer, imediatamente Jesus disse, na verdade não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. E aí nós passamos por uma tentação, que é a tentação de então identificar o dia, identificar o ano, identificar que momento vai acontecer isso. E eu queria falar de duas possibilidades a respeito do tempo, que é uma coisa que nos inquieta. A primeira possibilidade é que esta geração que Jesus esteja se referindo seja a geração que ia ver a destruição de Jerusalém. Por que a gente pode afirmar isso? Porque os textos nos evangelhos, eles se misturam, os textos se misturam. E quem não tem cuidado com cada momento profético pode fazer confusão. Vou dar um exemplo. Tem gente na igreja que se preocupa com as mulheres grávidas, porque Jesus disse, ai das grávidas. Então tem gente que pensa que na igreja, mulheres grávidas, quando Jesus voltar, vão ter os seus ventres, né, danificados, esse tipo de comentário. Você já deve ter ouvido, eu não vou entrar em detalhes aqui, porque eu não posso me deter nisso, mas o que a gente tem que entender? Se você vai ao texto de Lucas 21, 20 a 24, quando Jesus está olhando para Jerusalém e diz que não vai ficar pedra sobre pedra, ele diz que naquele texto, ai das mulheres grávidas. Por quê? Porque segundo Flávio Joséfo, que viveu, ele estava vivo, ele vivia, inclusive era amigo da família imperial, era amigo do general Tito, e foi dado a ele escrever relatos sobre a história da família do imperador Vespasiano, pai do general Tito, e também sobre o general Tito. Segundo Flávio Joséfo, a destruição foi tão terrível, não só porque foram mortos cerca de 1 milhão de judeus naqueles dias, mas porque houve uma miséria tão grande em Jerusalém, que chegou-se ao extremo de mães, para não morrerem de fome, terem que comer seus próprios filhos. Algumas mulheres davam à luz e já precisavam se servir daquela criança que estava nascendo, seus recém-nascidos. Então veja que coisa terrível. E Jesus sabia disso, e então ele fala isso, e a gente tem que entender a situação, né, de cada texto para a gente não fazer uma mistura. Porque quando eles perguntam para Jesus acerca desses acontecimentos, eles perguntam sobre a destruição de Jerusalém, a vinda de Jesus e o fim do mundo. E aí Jesus começa a explicar. Só que a Bíblia não se preocupa muito com cronologia. A prova disso é que nem os livros bíblicos estão cronologicamente estabelecidos, tá bom? Então a gente tem que ter muito cuidado. Voltando aqui à explicação, a primeira possibilidade é que esta geração seja a geração dos apóstolos. E muitos dos apóstolos e dos discípulos que estavam com Jesus realmente presenciaram a destruição de Jerusalém. Essa é uma possibilidade. A segunda possibilidade se distribui em duas mini possibilidades. Ou seja, que aquela geração que Jesus estava falando é a geração de 1948. Que depois eu vou explicar que data é essa, certo? E a outra possibilidade dentro desta geração de 1948 é que em 1948 Israel tenha ressurgido.
mas o florescimento com as folhas, os frutos, se deu mais tarde, em outras ocasiões. E a partir dessas outras ocasiões que Jesus não foi claro de propósito, pode-se começar a contagem de não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Até porque há muita discussão de quanto tempo leva uma geração. Wim que era descendente judeu, disse que uma geração era 40 anos, pegou 1948, somou a 40 anos e disse que Jesus ia voltar em 1988. Ele se deu bem? Não. Morreu já, e morreu como alguém que extrapolou nessa questão. Tá? Outros já dizem, não, uma geração é de 70, pode ir até 80 anos, e agora a gente está fazendo 72 anos de 48, então ainda tem essa possibilidade. Mas a verdade é a seguinte, irmãos, em relação ao tempo, vamos ficar com Mateus 24, 36. Vamos ler o texto, por favor? Mateus 24, 36. Vamos ficar com este texto. É a melhor decisão a tomar para a gente não correr risco, não falar o que nós não estamos autorizados a falar. Então, com relação ao início da última semana de Daniel, ou seja, a grande tribulação, que vai dar início à chegada do anticristo, o falso profeta, né? E o julgamento das nações e o livramento de Israel, a melhor coisa que nós temos está aqui, ó. Disse Jesus, porém daquele dia e hora, quem sabe? Ele disse, ninguém, e ele foi enfático. Nem os anjos, nem eu, somente meu Pai. Então, em relação a tempo, irmãos, vamos resistir à tentação de estabelecer uma data. Vai ser 2022, vai ser 2025, vai ser 2040, vai ser 2060. Irmãos, a melhor coisa a fazer é ficar com esse texto. Amém? Glória a Deus. Dito isto, meus irmãos, faço uma pergunta. Como é que pode uma nação tão pequena influenciar tanto as nações do mundo, social, política e economicamente? Para vocês terem uma ideia, o Brasil é 440 vezes maior que Israel. Quantas vezes? O Brasil é 440 vezes maior que Israel. Para você ter uma ideia, Israel ocupa do planeta Terra 0,01% do planeta. O território de Israel é 0,01% do planeta. Pra você ter uma ideia, a população de Israel é 1/1000 da população mundial hoje. Mas eu pergunto de novo, como é que pode uma nação tão pequena influenciar tanto a terra? E a maior prova disso é que o movimento antissemita só aumenta, só cresce o movimento antissemita. E para você que não está acostumado com essa palavra, da onde vem essa expressão antissemita, que é um movimento de ódio aos judeus, ódio a Israel, né? Seguidamente a gente vê pessoas queimando a bandeira de Israel, declarando guerra a Israel. É um movimento antissemita. Por que antissemita? Porque Israel descende de um dos filhos de Noé. Noé teve inicialmente 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. E Israel, os descendentes que geraram a nação, são descendentes de Sem, daí a palavra semita. Ser antissemita é ser anti-Israel, anti-judeu, anti os descendentes de Abraão, tá certo? Então, o que a gente tem que entender? Após a destruição de Jerusalém, que eu acabei de citar,
no ano 70, sob a liderança do general Tito, lá quando cerca de 1 milhão de judeus foram mortos, os poucos judeus que restaram vivos e conseguiram fugir, desde lá eles se espalharam pelo mundo. E esse fato marca então um início de uma era em Jerusalém. Marca o início da era dos gentios. Os gentios vão pisar Jerusalém e isso só vai deixar de acontecer bem pertinho do milênio, quando então Jesus vai voltar a esta terra, fazer o julgamento das nações e estabelecer o milênio, e aí Jerusalém será dominada, e de Jerusalém, de Israel, Cristo e o povo judeu vão cumprir as profecias, porque definitivamente Israel será a cabeça das nações, será a luz das nações, e eles vão cumprir o reino de justiça, paz e alegria que tanto foi prometido ao longo da história na Bíblia Sagrada. Então, desde esse momento, já se passaram aí 19 séculos, está aqui, é só para arredondar, eu não vou entrar no detalhe, anos 70 da nossa era, do ano que nós estamos aqui, eu estou arredondando, foram lá seus 19 séculos e tanto já, em que os judeus estão sofrendo por estarem longe da sua terra e sofrendo terrível perseguição aonde eles estão. Essa perseguição foi marcada principalmente, houveram outros grupos, mas principalmente essa perseguição, depois do ano 70 da nossa era, foi marcado principalmente pela Igreja Católica Apostólica Romana. A Igreja Católica perseguiu muitos judeus. As cruzadas tiveram essa motivação, a tomada da Terra Santa, a tomada de Jerusalém, porque aí então, agora, Jerusalém interessa também aos cristãos, né? É uma terra que interessa muito aos cristãos. Então, as cruzadas representam bem isso, ainda que não foi só isso. Os muçulmanos, a partir do 6º século, né, com Maomé e os seus escritos, suas profecias, então, através desse povo, nasceu um ódio terrível contra os judeus, e também, por que não dizer, os exércitos de Hitler, que a gente daqui um pouquinho vai retomar esses 3 povos. Então, no final do século XVIII, viviam naquelas terras próximas a Jerusalém uns judeus camponeses que não tinham possibilidade de cantar o hino, de hastear a bandeira, de dizer nós somos uma nação, nós temos um território. O que aqueles judeus camponeses faziam? Eles arrendavam terras e através desse arrendamento eles sobreviviam, porque eles não tinham o território próprio, e além dessa situação, eles ainda passavam por muitas dificuldades das perseguições que se mantinham o tempo todo, né? Havia muita perseguição contra esse povo. Olha uma data importante aqui, 26 de abril de 1933, Adolf Hitler declarou diante dos representantes do Vaticano que ali estavam diante do seu discurso, que ele conseguiria fazer com Israel o que os católicos romanos e os muçulmanos não tinham conseguido fazer em 15 séculos. Adolf Hitler disse: eu vou fazer em alguns anos
o que os católicos romanos e o que os muçulmanos não conseguiram fazer em 15 séculos. Ou seja, exterminar os judeus da face da terra. Esse era o principal objetivo de Adolf Hitler, o extermínio do povo judeu da terra. Os muçulmanos, sob os conselhos de Maomé, odeiam os judeus desde a mais tenra infância. Desde muito pequenininhos, os muçulmanos são incentivados a odiar os judeus. Qual é a sentença de Maomé em relação aos que não são muçulmanos? Destruam os idólatras, a começar pelos judeus. Porque o objetivo dos muçulmanos é dominar o mundo. Então, todo mundo que não é muçulmano, todas as pessoas que não são muçulmanas, eles chamam de idólatras. E então, Maomé incentiva a destruição dos idólatras, a começar pelos judeus. Então, esse ódio é infantil. As crianças muçulmanas, elas são incentivadas a ter um ódio terrível acerca dos judeus. Hitler teve o patrocínio do Vaticano para fundar o seu partido. O partido fundado por Adolf Hitler foi financiado pelo Vaticano. E em janeiro de 1939, ele então começa a investida contra os judeus. E ele faz isso debaixo da bênção do Papa Pio XII. O Papa que nunca condenou o Holocausto. E ele não é o pior, porque em 1904, o Papa Pio X declarou o seguinte: não podemos reconhecer os judeus como um povo. Nós não podemos reconhecer os judeus como um povo. E como a gente sabe, de forma cruel, covarde, cerca de 6 milhões de judeus foram assassinados de forma brutal até 1945. Desde o início da Segunda Guerra Mundial, janeiro de 1939, até o fim, e é difícil falar sobre o fim da Segunda Guerra Mundial, porque uma coisa é terminar os conflitos armados, as bombas que deixam de explodir, e outra coisa é a Guerra Fria, né? São os ânimos que ainda estão acirrados. Quem está se rendendo não está totalmente convencido de que deve se render. Quem ganhou não tem certeza de que se não deve atacar um pouquinho mais. Então, o final da Segunda Guerra Mundial é difícil de determinar uma data precisa sobre isso. Mas a verdade é que durante pelo menos esses 6 anos sobre a mão de ferro de Adolf Hitler, cerca de 6 milhões de judeus foram brutalmente assassinados. As imagens do Holocausto são terríveis, é um fato histórico, não há como negar, estão lá até hoje, né? Os campos de concentração, os vídeos, as imagens, as fotos. E você estudando sobre isso descobre que judeus conseguiam escapar quando chegavam num lugar que eles pensavam que eles estavam sãos e salvos. Os governos mandavam eles de volta para a Alemanha de Hitler, e aí definitivamente eles eram levados à morte. E se dependesse só de Hitler o que é que tinha acontecido com os judeus, eles teriam sido exterminados da face da terra. Agora, por que o Império Romano, por que os déspotas papais,
por que que os muçulmanos e por que que Adolf Hitler não conseguiu destruir Israel? Porque esse povo é o povo de Deus. Quando você estuda a história de Israel, você tem que reconhecer que Deus existe, que Deus é real e que Ele tem poder para ressuscitar. Glorificado seja o nome do Senhor. O Vaticano, irmãos, o Vaticano sempre dificultou as relações de Israel com o resto do mundo. E ainda, para piorar, sempre teve boas relações com os muçulmanos. O Vaticano, além de dificultar a vida de Israel, desde sempre, ainda sempre foi simpático ao movimento muçulmano. E isso pode na grande tribulação, na grande meretriz, naquela religião mundial que vai existir, isso pode favorecer o governo do falso profeta, viu? Essa boa relação que o Vaticano sempre teve com os muçulmanos, a despeito de não ter com Israel, certo? E, por exemplo, para citar um exemplo, a Organização dos Estados Palestinos, a OLP, e na verdade essa palavra palestinos foi uma palavra criada pelo Império Romano, foi criada pelo Vaticano, viu? Essa organização, a OLP, que foi liderada há muito tempo, os mais velhos aqui vão lembrar desse nome. Lembra do Arafat? Muito bem. O Carlos lembrou até o outro nome dele, não só o Arafat. Olha, esse homem era um facínora, era uma raposa, era um enganador. Eu não tenho dúvida de afirmar que ele era um anticristo. Prestou atenção? Ele não era ele era atenção, é um detalhe importante, certo? Porque ele foi recebido várias vezes pelo Papa, várias vezes ele foi recebido como amigo, o Papa beijou a mão dele, e tanto nos concílios papais de 1928, quanto no concílio papal de 1965, os católicos romanos se declararam como único povo de Deus. Nós somos o único povo de Deus. E Roma é a verdadeira cidade santa, eterna e divina. Foi a declaração do concílio papal, especialmente de 1965. Ao afirmar isso, o que eles estão dizendo? Que Jerusalém não é a cidade de Deus, que Jerusalém não é a cidade eterna e que Jerusalém não é a verdadeira capital de Israel. Que coisa, hein? Que coisa extraordinária essa relação tão terrível da Igreja Católica Apostólica Romana contra Israel. Vamos pensar, a última data que a gente pensou foi 1945, final da guerra, né? Vamos pensar nisso. Entre 1946 e início de 1947, aconteceu um fato interessante, quase desconhecido da história. Pessoas se interessaram e atenderam o pedido dos poucos judeus sobreviventes que tinham recursos ainda para poder fazer uma viagem, se dispuseram a enfrentar o mar, enfrentar o Reino Unido com seus navios de guerra, para levar os judeus até a Terra Santa. E durante esse período, cerca de 70
navios velhos e clandestinos conseguiram transportar para a Terra Santa mais ou menos 70 mil judeus. Preste atenção na explicação, final do século XVIII, 1870, 80, 90, habitavam naquelas terras uns poucos camponeses, tá? Que não chegava a 10 mil, habitavam ali arrendando terra, eles não tinham expectativa de ter um território, de dizer que era uma nação, hastear a bandeira, cantar o hino nacional. Veja, olha, vai pegando as datas aí, se concentra nas datas. Termina a Segunda Guerra Mundial, em seguida, esses judeus começam a se mobilizar, e esses navios velhos e clandestinos aceitam, pelo recurso que os judeus tinham, enfrentar os mares com esses navios velhos e enfrentar também a frota do Reino Unido, que não era muito simpática a Israel, e conseguiram transportar cerca de 70 mil judeus para a Terra Santa. E aí, meus irmãos, vai acontecer um fato muito maravilhoso. E aqui começa o ressurgimento de Israel. Atenção para o que Jesus disse. Atenção para a parábola da figueira. Quando a figueira, ressurgir, brotar, começar a dar sinais de vida. E aí o que acontece? Em novembro de 1947, mais precisamente no dia 29 de novembro de 1947, por causa de um clamor mundial, o mundo está dolorido, o mundo sabe o que aconteceu com Israel, o mundo sabe o que Hitler fez com os judeus. Ainda que naquele tempo as notícias não corriam tão rápido como hoje, que chegam a correr em tempo real, era outro sistema de comunicação, as coisas eram muito mais lentas, mas passado esse tempo, há uma convulsão mundial que de alguma maneira se dê um pouquinho de conforto a Israel, se faça um pouquinho de justiça a esse povo tão judiado por Adolf Hitler e seus exércitos e seus aliados. E aí então, nesse clamor mundial, as Nações Unidas se sentem forçadas a fazer uma assembleia para ver o que se podia fazer por Israel. E aí então houve uma proposta de que se desse uma parte daquele território que estava sendo chamado pelos católicos romanos de Palestina, que se desse uma parte desse território aos judeus e a outra parte ficasse com os árabes. Na verdade, são os árabes. Essa história de palestinos é uma história mal contada, é uma história que não tem muito pé nem cabeça, a não ser pela imprensa parcial e antissemita. Na verdade, são os árabes. E aí, meus irmãos, foi colocado em votação, numa assembleia presidida, olha só que interessante, isso é fantástico, numa assembleia presidida por um brasileiro, para ser mais específico, por um gaúcho de Alegrete, por nome Osvaldo Aranha. Ele está presidindo a assembleia e é colocado em votação se dar um território para Israel e definitivamente deixar Israel ser uma nação. E graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor, Osvaldo Aranha, representando o Brasil, votou sim, e foi ele que deu o resultado, declarando em 29 de novembro de 1947 que Israel sim tinha um direito de ter um território. Só que os árabes não aceitaram.
Os árabes não aceitaram, e aí começou uma confusão, e para encurtar a história, porque eu tenho que avançar, já são quase 9 horas, no dia 14 de maio de 1948, o judeu Davi Ben-Gurion foi aquele que foi o que declarou a independência de Israel, e que a partir daquela data eles iam hastear a bandeira, eles iam cantar o hino nacional e dizer: temos uma terra, e essa terra é boa, ela mana leite e mel, e é a nossa terra. E foi isso que aconteceu pelo mundo inteiro, irmãos, naquele final do dia de 14 de maio de 1948, onde tinha um judeu, havia uma grande festa. Judeu dança muito, e eles dançavam, gritavam, cantavam louvores ao Deus de Israel, e a partir daquela data, Israel oficialmente reconhecido pelas Nações Unidas, naquele tempo, hoje conhecido como ONU, foi declarado Estado independente. Você pode glorificar o nome do Senhor por isso? Aleluia, 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 aleluia. Aquela data de novembro de 1947 foi a resolução 181 em que foi oferecido aquele território, mas lamentavelmente o povo árabe não aceitou. Tanto não aceitou que Israel está fazendo festa, e nos dias seguintes vai ter que enfrentar a primeira grande guerra agora como uma nação. 7 países dos 10 países árabes, 7 países árabes se levantam contra Israel e fazem guerra contra Israel. E naquele ano, até o início de 1949, Israel faz uma resistência, e de forma sobrenatural, aqueles poucos judeus conseguem expulsar quase 800 mil árabes do seu território. Aleluia, 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 glorificado seja o nome do Senhor por essa verdade. E aí sabe o que acontece? Vamos ler Isaías 66, vamos ler Isaías 66, pensando nessa data maravilhosa de 14 de maio de 1948. Isaías 66, vamos responder uma pergunta bíblica. Versículo 8, Isaías 66, versículo 8, vamos responder uma pergunta bíblica. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisas semelhantes? Poder-se-ia nascer uma terra em um só dia? Nasceria uma nação de uma só vez? Mas Sião esteve de parto e já deu à luz a seus filhos. Abriria eu a madre e não geraria, diz o Senhor? Geraria eu e fecharia a madre, diz o teu Deus? Essa profecia se cumpriu exatamente no dia 14 de maio de 1948. Glória a Deus, a nação nasceu. E com a vitória naquela primeira guerra, irmãos, além de eles expulsarem muitos árabes do território deles, que ainda estavam ali insistindo em não sair, eles ainda conquistaram mais 23% de território. Essa foi a vitória da primeira guerra, glorificado seja o nome do Senhor por isso. 19 anos mais tarde, que ano nós estamos? Enquanto você calcula, eu tomo uma aguinha aqui. 19 anos mais tarde, 1967,
O mês é junho. Vai acontecer uma batalha mais sobrenatural do que a primeira. A batalha, a guerra dos 6 dias. O que acontece, irmãos? Vivia naqueles dias o líder do Egito, o presidente do Egito, o Nasser. E esse homem tinha um desejo. Ele sonhava em liderar todos os muçulmanos e, com o apoio de todos os muçulmanos, conquistar o mundo. O que ele era? Diga ditador, por favor. O que ele era? Ele era um ditador terrível, irmãos. Terrível. Então, o que acontecia? Quando Israel expandiu o seu território, com as vitórias, com a vitória que Deus tinha lhe dado, eles tinham ficado com a região sul, eles tinham ficado com uma faixa de terra que ia lá na ponta do Mar Vermelho. E através do estreito Mar Vermelho, eles passavam no meio da Jordânia e no meio do Egito, por aquela faixa de terra. Deixa eu ver se eu vou lembrar aqui o nome daquele estreito. Oi? Não. Puxa vida. Não veio o caso. Não veio o caso. Mas aquele estreito ali ao sul se tornou um lugar importantíssimo, porque Israel escoava para o resto do mundo, principalmente para o hemisfério sul, através daquele estreito, porque ele tinha todo o mar Mediterrâneo, as praias ali do mar Mediterrâneo, ele tinha aquele acesso. Mas aquela saída ao sul era muito importante, como é até hoje. Aquele local ali é um lugar de extremo conflito até hoje. É um lugar de muitos navios. Esses dias, por causa de problemas de petróleo, navios do Irã, veio aos noticiários aquela região ali do Mar Vermelho, onde tem esse estreito, que era uma área de conflito. O que aconteceu? Esse presidente do Egito, ele conseguiu convencer todas as nações árabes da região a fazer um tratado. Qual era o tratado? Qualquer nação que atacasse uma da aglomeração árabe era como se tivesse atacado todas. Vocês entenderam? Eles fizeram um pacto em maio de 1967. Eles assinaram um tratado. Qualquer nação que se levantar contra uma das nossas nações é o mesmo que ter atacado todas. E aí, meus irmãos, até hoje não se sabe se foi de propósito ou sem querer. Houve uma notícia falsa vindo da Rússia. Na verdade, não era a Rússia, era a antiga, lá, daquela região. Veio uma notícia de que Israel não ia mais deixar outros passar por aquele estreito. E isso atingia diretamente o Egito. E com essa notícia falsa, porque Israel não declarou isso, não fez isso, não era doido, ele sabia que ele estava no meio de todas as nações árabes, e ele sabia que isso seria fatal, mas houve essa fofoca não esclarecida até os dias de hoje, vindo lá daquela nação, e depois vocês vão entender um pouquinho mais por quê. A notícia falsa. Então o que aconteceu? No dia 5 de junho de 1967, o Egito avisou todo mundo que Israel tinha declarado guerra e o Egito então está se preparando para invadir Israel. O que aconteceu? Se você ir lá no mapa,
Jordânia, Arábia Saudita, Síria, Iraque, todo mundo ali, o Egito, todo mundo agora cerca todas as fronteiras de Israel. A única fronteira que não é dominada é aqui no Mediterrâneo, naqueles dias, 1967. E aí, meus irmãos, dá uma olhadinha na comparação. Os inimigos de Israel confederados têm 500 mil soldados. Eles têm 1.000 aviões. E eles têm 2.500 tanques de guerra. E eles têm as maiores armas de todos os tempos que eram feitas na União Soviética. Os aviões eram o MiG-17, o MiG-19 e o MiG-21. Todos soviéticos. Os tanques blindados, todos de fabricação soviética. Já existia naqueles dias o AK-47 de fabricação? Os russos estão por trás. E Israel está cercado. Pronto, acabou Israel. O que aconteceu? Havia um general de guerra, um homem muito preparado. Você vai lembrar desse general. Ele era bem novinho. Hoje eu vi a foto dele. Ariel Sharon. Ele teve uma ideia. Quando houve então a ameaça de que Israel seria invadido, bem cedinho, antes de nascer o sol, Israel pegou, olha só, quantos aviões tinham os inimigos? Não, os aviões eles tinham 1.000, 2.500 tanques de guerra e 500 mil soldados. Israel tinha 350 aviões. Eles pegam 180 aviões e saem pelo mar Mediterrâneo, fazem a volta por trás do Egito, e quando o Egito está se preparando para atacar Israel, os aviões voando, quase encostando no chão para os radares não pegar, destroem 90% da artilharia aérea do Egito. Enquanto isso está acontecendo, 35 mil soldados invadem o Egito. Enquanto o Egito está tentando se recuperar daquela artilharia pesada de Israel contra o Egito, já entra os soldados israelenses e eles pegam os soldados do Egito desprevenidos e só numa pancada 10 mil soldados exterminados do Egito. E para encurtar a história, em 24 horas o Egito estava derrotado. Mas o presidente era um, e ditador se dá por vencido. Sabe o que ele fez? Ele deu uma notícia para os outros países que era só atacar Israel, que Israel estava quase vencido pelo exército dele. Ele mente para o resto das nações, e as outras nações entendem que Israel já está bem enfraquecido, já era uma tiquitinha de nada, agora o Egito já derrubou, contou a história ao inverso, e nesse meio tempo, o líder de Israel liga para o líder da Jordânia e diz assim: vem cá, nós já destruímos os egípcios, vocês não querem desistir de fazer guerra contra nós? O cara tinha recebido a notícia já e disse: o quê? Nós desistir? Nós estamos indo contra vocês. Ah é? Vocês vão vir contra nós? E imediatamente a ordem foi de novo: botar os aviões para cima da Jordânia. O que aconteceu? A Jordânia estava abastecendo os aviões para atacar Israel. De novo, 30 minutos, irmãos, eles destruíram 90% dos aviões da Jordânia. Como tinham feito com o Egito, eles fizeram com a Jordânia ao leste. Agora a notícia está vindo e lá vem Síria, lá vem Iraque, lá vem os outros confederados ao norte. Israel se mobiliza, vai todo em direção ao norte. Quando chega em Jerusalém, já há um grande conflito ali. Houve um conflito terrível naqueles poucos dias, mas eles vencem,
tomam uma parte de Jerusalém que eles não tinham, eles não eram donos do Muro das Lamentações até aquele momento. Com esta guerra, eles tomaram o Muro das Lamentações e eles continuam indo contra o norte. Para encurtar a história, no dia 11 de junho de 1967, Israel é declarado vencedor da guerra. Em 6 dias, 50 mil soldados derrotaram 500 mil. Pode dar glória a Deus, porque é só Deus mesmo. A guerra dos 6 dias, tem livros sobre isso. Golfo de Aqaba, ou Golfo de Eilat. Não vou me dar por vencido ainda, mas eu vou respeitar a tua pesquisa, porque talvez o nome que eu tenha do Golfo seja um nome daquela época e esse aí seja o atual, tá bom? Mas não foi esse nome que me brilhou aqui na cabeça, não, certo? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Irmãos, foi uma vitória extraordinária. Glorificado seja o nome do Senhor por isto. Aleluia. 1972, 5 anos depois, o que acontece? Olimpíadas em Munique. Acontece um atentado terrorista e um grupo terrorista consegue assassinar 11 atletas judeus. Os mais velhos aqui devem lembrar desse fato. Foi um fato lamentável, porque as Olimpíadas têm a intenção de promover paz, cordialidade entre as nações, união entre os povos, que o esporte está acima da política, o esporte está acima de tudo, o que vale é competir, aquele discurso de Olimpíada que a gente bem conhece. Só que daí, terroristas, em 1972, em Munique, matam 11 atletas judeus, e foi um tendel na época, foi terrível. E, para vocês terem ideia de como é terrível o movimento antissemita, o autor deste ataque, ao escrever um livro contando detalhes da estratégia que ele usou, ele foi premiado com um prêmio palestino de cultura. Sabe por quê? Porque todo muçulmano que matar um judeu vai ser considerado como herói. E de acordo com a quantidade de judeus que um muçulmano consegue matar, eles são recebidos como heróis e podem ter nome de praça, nome de rua, e também eles podem receber feriados. Pode-se proclamar um feriado. Por exemplo, o autor daquele ataque na Argentina, vocês devem lembrar, houve um terror na Argentina, muitos judeus morreram, se eu não me engano, 250 na época, né? Esse dia virou feriado para os muçulmanos. Então é assim que eles tratam, eles odeiam tanto os judeus, que se um muçulmano consegue matar um judeu, eles são tratados como verdadeiros heróis. Mas aí, irmãos, em 1973, vai acontecer uma guerra pior. É a guerra de Yom Kippur. O que é Yom Kippur? Yom Kippur é a data mais importante para os judeus. É o dia da expiação. É o dia mais importante para o judeu. É como se Israel atacasse os muçulmanos no Ramadã. Qual é a festa mais importante dos muçulmanos? Ramadã. Eles se juntam, né, e 40 dias de oração e jejum, e eles se reúnem nas grandes mesquitas do mundo, principalmente as principais mesquitas no Oriente Médio, e eles fazem então aquele movimento. É como se Israel jogasse uma bomba atômica lá quando está todos aqueles milhares de muçulmanos dobrados de joelho diante do Alá deles. O que acontece? Israel, em 1973, está comemorando o Yom Kippur.
ele sabe que existe uma ameaça de guerra, mas o pensamento comum: não vão nos atacar na nossa data mais sagrada, na nossa data mais importante. Mas eles estão lidando com antissemitas. E eles não estão nem aí. E eles tinham sido derrotados em 1967. Eles estão com sangue nos olhos. Eles querem exterminar os judeus da face da terra. Aí o que acontece? 800 mil homens atacam os judeus quando eles estão comemorando a festa. Para vocês terem uma ideia, os judeus levaram 3 dias para acordar. Eles levaram 3 dias para se dar conta que eles estavam sendo atacados. E quando eles observaram, os estrategistas de guerra se deram conta do cerco que tinham feito, ao procurar, naqueles tempos era uma primeira-ministra, vamos ver se eu vou saber dizer o nome dela, Golda Meir, primeira-ministra de Israel. O líder do exército de Israel procurou ela desesperado e dizia: o que fazemos agora? Ela disse: eu acho que agora veio a destruição de Israel, vamos fazer o quê? Aí alguém teve uma ideia, e o que eu vou falar aqui é discutido até hoje, porque Israel nunca admitiu. Alguém disse assim: a única chance é jogar bomba nuclear em cima deles. E a primeira-ministra autorizou 11 aviões israelenses se prepararem para sobrevoar os inimigos e jogar bombas nucleares. O que ela fez? Ela ligou para o secretário de Defesa dos Estados Unidos. Não vou arriscar dizer o nome dele aqui, porque é um nome bem complicado. E ele disse: o quê? Tu vai jogar bomba nuclear nos árabes? Acabou o mundo. Terceira Guerra Mundial. Todo mundo que tiver arma nuclear vai jogar onde? Em Israel. Todo mundo bombardeando, todo mundo com arma nuclear. O que vai acontecer? Ele disse: não, para. Já tinha 3 aviões carregados na hora que ele disse: para. Ele disse: eu vou te ajudar. Eu Estados Unidos da América do Norte. Só um pouquinho aí que já está chegando o reforço. E falou com o presidente autorizou e veio, né? Vocês sabem que ali no Oriente Médio já tem os navios, já tem aquilo ali é uma mina literalmente de guerra. Já mandou notícia e já começou a vir avião americano sobrevoando Israel, e já começou a chegar soldado, e para encurtar a história, mais uma vez Israel, se eu não me engano, no dia 10 de outubro de 1973, diante da proteção dos Estados Unidos da América do Norte, o exército inimigo recua e o deixa disso. Não é bem assim, né? Vamos deixar e tal. Perdão que nós atacamos vocês aí na época da festa de vocês, porque Deus levantou uma nação para proteger Israel. Glória ao nome de Jesus por essa grande vitória, e porque também foi evitada a Terceira Guerra Mundial, que provavelmente nós não estaríamos mais aqui, né? Se tivesse acontecido, o mundo não seria o mesmo hoje. Meu Pai do céu, já é 9h25. O que eu quero, o que eu preciso e o que eu posso dizer nesse momento final da história? Meus irmãos, lembram quantos judeus eram lá no fim do século XVIII? Uns poucos camponeses. De repente, uns 50 mil judeus são declarados nação, povo, 14 de maio de 1948, independência de Israel.
o hino volta a ser cantado, a bandeira volta a ser estiada. Eles dizem: eu tenho uma terra. Glória ao nome de Jesus. O que acontece com Israel hoje? Bem rapidinho, bem rapidinho. Israel hoje tem cerca de 10 milhões de habitantes. Quanto que eu disse? Você tem noção do que é isso? Para um territóriozinho de nada. Quem mora em Israel sabe que é um problema estacionar carro, sair na rua. Lá eles andam de bicicleta, de patinete, porque está vindo gente do mundo inteiro. O sonho de todo judeu que mora fora de Israel, sabe qual é? Ir para lá, morar lá. Então todos os dias em Tel Aviv, esses maiores aviões do mundo aterrissam em Tel Aviv, cheios de judeus que querem voltar para a sua pátria, para a sua terra. Glorificado seja o nome do Senhor. E o que Israel tem hoje? Israel tem o exército mais bem preparado do mundo. Israel é o maior fabricante de armas inteligentes do mundo. O mundo se dobra para a capacidade de poder bélico que tem Israel. Sabe o que Israel tem hoje? O maior IDH do mundo. Sabe o que é IDH? Índice de Desenvolvimento Humano. Sabe onde é que se vive melhor no mundo? Israel. Aleluia! Os melhores e maiores cientistas do planeta moram em Israel. Eles dominam as tecnologias de informática, do conhecimento. Eles são uma potência do agronegócio. Sabe por quê? Porque eles fazem o deserto florescer. Glorificado seja o nome do Senhor. Aleluia! Aleluia! Eles são uma grande potência. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque eu não posso garantir para você que já tem figo na figueira, mas eu posso garantir para você que a figueira está de pé. Eu posso garantir para você que a figueira tem folhas. E eu gostaria muito, eu não tenho mais tempo, eu gostaria muito de ter pelo menos uns 10, 15 minutos para falar de Ezequiel 37. Lembra de Ezequiel? Lembra? O que tu está vendo, Ezequiel? Eu vejo um vale de ossos. Tu acredita que esse vale de ossos pode ressuscitar e se transformar num grande exército? Se tu dizes, Deus, se tu dizes, então ele disse: profetiza, profetiza. E o exército se levantou numa vez? Numa vez? Não. Primeiro, osso com osso. Depois, vamos, gente. Ezequiel 37, depois, nervos. Depois, e aí o exército ficou pronto, mas eles eram sem vida. O que faltava? O sopro, o Espírito. Meus irmãos, tenho para mim que só está faltando o sopro. Só está faltando o sopro. Só está faltando aparecer o figo. Aleluia, por quê? Porque a figueira que ficou seca, quando Jesus disse figueira seca, e a figueira secou, ele disse: escutem a parábola da figueira. Um dia a figueira que secou vai voltar a brotar, vai voltar a florescer, e Jesus vai voltar um dia e vai comer figo, ele vai colher os frutos de Israel, porque Israel será uma glória. O que eu estou dizendo com isso, irmãos? Que nós estamos pertinho da volta de Jesus. Nós estamos pertinho da volta de Jesus. E sabe quem é que vai destruir Israel? Sabe quem é que vai destruir Israel? Ninguém jamais destruirá o povo de Deus, assim como ninguém pode destruir um servo nas mãos do Deus vivo. Aleluia! Vamos colocar de pé, irmãos. A hora se foi, a hora se foi. Cantamos? Estão preparados? Vamos cantar, depois a gente ora. Oh meu Deus, glorifica o nome do Senhor. A figueira floresceu, a figueira floresceu. Israel é uma realidade. Vamos celebrar Israel,
Vamos celebrar as promessas de Deus. Vamos celebrar a fidelidade de Deus. Aleluia. Salvação, e a ti me renderei. Renda-se, renda-se essa noite, renda-se essa noite. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Nada. O nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso. Tu és santo, ó Senhor. Declare. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás. E um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Louve ao Senhor, louve ao Senhor, adore o Senhor. Declare que Ele é santo, declare que Ele é poderoso. Oh Deus, Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. aleluia. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Glória a Deus. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás. E um dia voltarás Aleluia. do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás. E um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Oh Deus, oh Deus, aleluia. Glória a Deus, querido Pai, querido Deus, Deus de Israel, Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó, nosso Deus, Deus de Israel, fiel nas tuas promessas, Deus que cuida do seu povo. Obrigado porque Israel é um relógio para nós. Israel está apontando para a meia-noite espiritual. E eu te agradeço, Pai, porque pelo descanso que vai na minha alma de que o Senhor cuida de Israel, é que eu posso dormir bem tranquilinho, é que eu posso viver bem descansadinho, porque o Deus que pode criar uma nação num dia e derrotar exércitos poderosos inimigos, pode muito bem levar a minha vida até o dia determinado por Ti.
assim como o Senhor pode cuidar do seu povo, especialmente os fiéis da terra, especialmente os que te amam sobre todas as coisas, especialmente aqueles que buscam o teu reino e a tua justiça em primeiro lugar, especialmente aqueles que te amam de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento e com todas as forças, especialmente aqueles que amam obedecer a tua palavra. Por isso podemos descansar na tua fidelidade, podemos descansar, Senhor, nas tuas promessas, porque o Senhor é o Deus que prometeu e vai cumprir cada uma das suas promessas. E nós estamos, Senhor, nos aproximando do grande dia do Senhor. O grande dia do Senhor está perto. E eu oro por essa pessoa que está assistindo esse vídeo, que ainda não se entregou ao Rei Jesus, que ainda não se dobrou diante do Deus de Israel, que ainda não reconheceu que não existe salvação fora de Jesus. Pai, não só nesta noite, mas todas as vezes que esta pregação chegar ao coração desta pessoa, que ficou até agora, até esta oração, está escutando esta mensagem, Deus, eu oro pelo propósito que Tu tem na vida desta pessoa, porque ninguém suporta até agora, se o Senhor não tiver um propósito grandioso, porque quem odeia Israel, lá no começo dessa mensagem, já procurou outra coisa para ouvir, para se dedicar. Mas para quem está interessado em aprender sobre a palavra do Senhor e aprender o que a Bíblia diz, certamente ficou até agora. E eu rogo, Senhor, a Tua misericórdia sobre esta pessoa, que o Senhor abra o entendimento desta pessoa, que o Senhor perdoe os pecados dessa pessoa, que o Senhor escreva o nome no livro da vida desta pessoa, e que esta pessoa passe a seguir a Bíblia como única regra de fé e de conduta. E se eu nunca vier conhecer esta pessoa que está se rendendo nesse momento de oração, tenho certeza, Pai, que na Jerusalém celestial, onde estarão judeus convertidos e gentios convertidos, que se tornaram igreja de Jesus, ao longo dos tempos, passaremos a estar com o Senhor na eternidade. Príncipe da paz, reina sobre a vida do teu povo, reina sobre Israel. Pai, eu termino esta oração pedindo paz sobre Jerusalém, pedindo prosperidade sobre Israel. Deus, abençoa o teu povo sobre a terra, abençoa Israel, abençoa os judeus e abençoa a tua igreja também, em nome de Jesus. Guarda de Israel, Deus que abençoa a nossa entrada e a nossa saída, Deus que cuida de nós. Muito obrigado por esta palavra, em nome de Jesus, amém. Quem pode aplaudir o Deus que nunca perde batalha? O Deus das vitórias! Aplauda o Senhor, que nunca perde batalha. O campeão dos campeões, Israel, príncipe de Deus, campeão de Deus. Glorificado seja o nome de Jesus. Antes de encerrar, vai o nosso abraço aos irmãos aqui de Vacaria, irmãos e irmãs de Nova Petrópolis, Santo Antônio das Missões, Sananduva, Porto Alegre, Caxias do Sul, Santa Maria, São Marcos, Três Passos, Curitiba, Sarandi, Agrolândia em Santa Catarina, Tramandaí, tem vírgula ali, acho que tem mais. Deus abençoe a todos. Espero vocês para estarmos juntos nos próximos dias, em nome de Jesus. Amém. Está encerrado.